Ah, eu boto pra cima aqui. É porque ele agora deu um roer, né? Ele vê um fio, ele rói. Tá no ar. Daí nós olhamos lá pro YouTube e aqui olha pro Face. Ai, tá bronzeado. E o sol tá Você estava passeando, né? Passeando? Eu passei. Aproveitaram o passeio? Não tive tempo de sair pra lugar nenhum. O importante é estarmos juntos, né? Estamos. Eu postei ontem um vídeo, né? Essa semana postei 2, né? Mas esse aqui é o do nosso encontro toda sexta-feira às 20 horas. Nós estamos aqui no canal do YouTube e no Face ao vivo. Sempre para ter uma mensagem para a nossa edificação, para a nossa vida espiritual, para aprendermos um com o outro, né? Trazer nossas experiências, nossas dúvidas em relação a aquilo que acontece à nossa volta, com as coisas que aconteceram já no passado. O Catatal está dando a letra dele aí. Daí, ó. E ontem eu falei sobre foi segunda e terça-feira sobre a lei e a graça, né? A lei e a graça. E ontem foi sobre o livramento dos laços, né? Que acontecem no nosso dia a dia e você às vezes não tem entendimento do que está acontecendo à tua volta e pelo sangue doce, pela inocência do ser humano, por não pensar maldade, porque não deseja mal, nunca não pensa maldade. Não desejando mal, você não constrói maldade. Daí você pensa que as outras pessoas também não pensam o mal do outro, não tentam fazer mal para o outro e não tentam prejudicar. Essa foi a mensagem de ontem, né, sobre o livramento em relação aos laços e as ciladas que as pessoas preparam na tua caminhada e que na circunstância daqueles que fazem os laços e a cilada e fazem as covas ou botam a pé de tropeço, essas pessoas que são as primeiras vítimas, elas mesmas são. Não aquele que, dentro da inocência, que está fazendo alguma coisa vai cair, mas quem cai é aquele quem faz. Isso é fato. Eu vou ler uma parábola uma das 44 que Jesus fala, né? Faz seus discursos, suas comparações, e os escritores dos evangelhos escreveram. E ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 11 a seguir, que fala sobre o filho pródigo. E quando se fala pródigo, algumas pessoas pensam que o pródigo é aquele que está voltando para casa. É aquele que abandonou a casa, aquele que saiu da casa e por uma razão ou outra está voltando para casa. O filho pródigo. O pródigo é uma pessoa que não precisa sair de casa. O pródigo é uma pessoa que não consegue ter o controle financeiro daquilo que tem, daquilo que possui, daquilo que ganha. Ou seja, ele gasta de forma excessiva mais do que aquilo que ele tem. Ele gasta de forma desordenada aquilo que ele tem, contando com aquilo que ele vai ganhar ou contando com aquilo que ele vai receber de alguém para pagar aquelas contas que ele está naquele momento fazendo. E às vezes essa interpretação do pródigo é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que tem muita necessidade de consumo, que é o consumismo, e acaba se endividando, ficando com várias dívidas, com o seu nome sujo na praça, e fica preocupado daí, porque já não consegue mais dormir devido às contas que ele fez. Esse pródigo que nós vamos ler aqui, que vocês vão acompanhar na leitura, que muitas pessoas já conhecem essa mensagem, e eu já falei ela já algumas vezes. No nosso encontro aqui, acho que eu falei uma vez, que eu me recordo,
E eu vou ler aqui o trecho para nós meditarmos mais uma vez, como sempre lá falando e lembrando para todos, que ela sempre se renova e hoje ela pode ter uma mensagem um pouco nova, no caso daquela outra que nós falamos. E disse um certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai fez o pedido do filho. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei: Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda está longe, viu seu pai, o qual se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, seus criados, seus empregados: Trazei depressa a melhor roupa, veste ele, e põe nele um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro que está cevado e matai-o, e vamos comer e nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e ele reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram todos a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo trabalhando, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo que acontecia. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Isso é interessante, né? Dessa mensagem. Nós temos 3 personagens e mais alguns que aparecem de forma subjetiva, que são os servos. E nessa parábola, que é um personagens fictícios que Jesus está narrando para um grande ensinamento para os discípulos naquela ocasião, das pessoas que escutavam, e ela trazendo ao longo dos anos e dos tempos e dos séculos, ao chegar aos dias de hoje, nós podemos pensar em questão de qual posição a qual nos encontramos nessa história. Nós somos o pai, nós somos o filho mais novo, nós somos o filho mais velho, nós somos aqueles que empregaram ele quando estava longe, nós fomos os amigos daquele filho novo que saiu e gastou junto o dinheiro que era da herança, nós somos os empregados que ficaram junto na casa da fazenda, trabalhando com o pai dele. Onde é que entra a nossa vida nessa história? E olhando para outras pessoas, nós visualizando na mensagem quem seriam as pessoas que hoje poderia ser comparado a qualquer um desses personagens que narra essa parábola. Olhando para as pessoas da nossa casa, da nossa família e da nossa sociedade. Quantos pródigos nós temos em casa, na sociedade, na comunidade, na família? Quantas pessoas que são pródigas, que não conseguem ter o controle das finanças, que gastam de forma excessiva, descontrolada,
o nome vai para o Serasa, para o SPC, o nome fica sujo na praça, acumula dívidas, não se satisfaz com aquilo que tem, ele compra um objeto, daqui a pouco aquele objeto já deixa de lado, já quer comprar um outro, porque é compulsivo demais a vontade de ter, de adquirir, de comprar e de jogar dinheiro fora, desperdiçando-o, não acumulando riqueza e nem acumulando a parte material, mas simplesmente não dando valor pelo trabalho que foi feito, realizado, não somente por ele, mas por um grupo de família das pessoas que compõem a casa. E assim também no trabalho, na sociedade, quando as pessoas não têm o entendimento de cuidar das finanças, do financeiro, e gasta de forma dissolutamente, sem pensar, sem refletir, o dinheiro vai água abaixo. Mas temos um aspecto nesse sentido, que esse pai, nessa família que fala na narrativa da parábola, não chama uma mãe. A mãe parece que não aparece, é um personagem que não aparece nessa parábola. Eu poderia entender que esse pai era viúvo. Eu poderia entender que a mãe ficou oculta aos fatos e o pai que tomou a iniciativa de ter um relacionamento com o filho, de despedir ele, dar aquilo que ele pediu para ir embora. Mas uma coisa que chama a atenção nessa parábola é que uma herança é dada depois que a pessoa morre. Pode ter lavrado já, dando autonomia de poder para que depois, de morto, né, dando poder para aquele que é os herdeiros, tivessem a pegar aquilo que lhe pertencia. Mas ele pediu antes. E o pai não se preocupou de ser mais filho, não chamou atenção. Na parábola não diz isso, não existe um diálogo de repreensão do pai com o filho. Automaticamente ele pega, essa é a tua parte, faz dela o que tu quer. O outro estava em casa, o outro ficou mais velho. Nós podemos observar que o mais sensato é o mais velho. O mais afoito, mais precipitado é o mais novo. E o pai atendeu o mais novo no sentido daquilo que ele pediu e deixou. Ele pegou a parte dele, achou que agora não estou em casa, agora já peguei a minha parte, eu vou conhecer o mundo. Vou conhecer os prazeres da vida, eu vou sair aí por esses lugares a qual eu já ouvi falar, mas agora eu quero estar lá naquele lugar, naquele ambiente, para gastar essa fortuna que meu pai me deu. Anos e anos de trabalho, de construção, de economia. Daí o rapaz, o jovem, pega e vai-se embora. Aí a narrativa conta que teve fome pela terra. Provavelmente os falsos amigos que estavam junto com ele nas fanfarras, nas bebedices, nas prostituições, na comilança, na churrascada, etc. Quando terminou o dinheiro, aqueles falsos amigos, né, que estavam oportunizando somente aquele momento, começaram a se afastar dele. Ele acabou ficando sozinho, porque acabou o dinheiro, acabou aqueles falsos amigos. Não estavam mais com ele. E, consequentemente, nesse momento acontece uma seca, não sei, uma inundação que apodrece as plantas, uma seca que a planta morre, e houve fome naquela ocasião, naquela terra. E ele sem dinheiro, com fome, sobrou para ele trabalhar junto com aquele que criava porcos. Era o empregado, era o emprego que lhe sobrou. E quando ele viu aqueles porcos comendo aquelas bolotas que são batatas, alfarrobas, que são batatas, tipo batata de inhame, ele fica com vontade, fica com ciúmes dos porcos, pela fome que ele estava. Eu queria comer aquilo que o porco está comendo, essa lavagem. Daí quando ele dá na consciência dele, do momento de reflexão, talvez o dedo na moleira caiu, ele lembra que os empregados do pai dele estavam numa situação 100 vezes melhor que a dele. E ele naquele momento, sujo, maltrapilho, fedendo, sem tomar banho, e no meio dos porcos. A vida dele estava relacionada com a vida dos porcos, comendo o resto, comendo lavagem, comendo bolota e dormindo no chiqueiro. A vida dele se afastou do pai, gastou de forma dissoluta, jogou fora tudo aquilo que foi construído ao longo de uma existência. Em alguns dias, em algumas semanas, ele gastou tudo, conseguiu gastar tudo. E essa reflexão que começa a tocar na vida dele, ele lembra-se da casa do pai e diz assim: quando eu vou voltar para a casa do meu pai.
Vou pedir perdão para ele. Vou dizer que eu pequei contra o céu perante ti, Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas se me der só um serviço na tua fazenda, como dar para teus empregados, uma cama como tem teus empregados e uma comida que nem tem os empregados que comem, eu já estou satisfeito. E assim ele vai de volta para a sua casa. Eu fico pensando na vida do pai, que não relata, na mãe não aparece, mas vamos colocar se a mãe estivesse também. A mãe na sua ansiedade, na sua tristeza, no seu choro, sempre arrumando a casa, cuidando das roupas que algumas partes das roupas dele devem ter ficado, a cama sempre estendida, esperando que ele voltasse, botando talvez o prato na mesa, sempre esperando um dia meu filho vai voltar. Estava o filho mais velho, estava o pai, a mãe e o lugar dele sempre esperando. Vamos acrescentar isso nessa parábola de fatos que não são narrados nela e que no todo de uma história real isso acontece. Mas podemos colocar que somente o pai fazia isso e que a mãe não aparece e que ele era viúvo, esse pai. Fazia a mesma coisa. Olhando para a porta, no lugar, pelo destino que ele tinha saído, olhando, esperando, imaginando. Um dia ele volta. Um dia ele vai voltar. De repente ele vê um vulto de longe caminhando. E ele fica impressionado, de repente é, de repente não é. Ele foi se aproximando. Quando ele vê que é, ele corre em direção ao seu filho. Abraça, se joga nos braços, no pescoço, beija aquele filho fedorento, sem banho, maltrapilho, com roupas rasgadas, sem calçado, sem dinheiro nenhum, mas ele reconhece que é seu filho. E quando reconhece que é seu filho, aquele pensamento que ele tinha dito dizer para seu pai, ele fala: Pai, me perdoe, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí ele diz: esquece tudo, meu filho, agora tu está na casa do pai, tu está nos braços do pai, o pai vai cuidar de ti. Tu está vendo aqui, ó, aqui tudo é nosso e é teu. Pede para os empregados, traz umas roupas, leve ele para tomar um banho, vamos botar uma roupa limpa nele, vamos vestir ele de novo. Coloca o anel da família, porque ele é da casa, identifica ele como da família, ele está sem identificação nenhuma. Barbeia, ele está descalço, coloca uma sandália nos seus pés. Lembra daquele bezerro que eu deixei cevado, alimentando ele, porque eu sabia que tu ia voltar. E quando tu voltasse, estaria bem cevado para nós comer. E hoje é o dia de a gente se alegrar fazendo um churrasco desse bezerro cevado, que estava também te aguardando para que nesse dia, nesse momento, nessa casa, nós fizéssemos uma festa com o teu retorno. Quando chega o filho mais velho, que está no campo trabalhando, cuidando das fazendas do pai, ele vê que tem música, que tem barulho, que tem fumaça de churrasco, tem cheiro de churrasco. Está uma festa grandiosa acontecendo na casa do pai, da família. E ele pergunta para um dos empregados: o que está sucedendo? O que está acontecendo? Você não sabe? O seu irmão mais novo voltou? Aquele que estava perdido voltou? E teu pai mandou que dessem banho, trocassem as roupas, colocasse o anel na mão e matasse o bezerro cevado. É isso que está acontecendo, está havendo festa por causa do teu irmão. Ele ficou retraído, chegando perto da casa, ficou distante, não se aproximou do ambiente, nem foi falar com seu irmão. O seu coração estava amargurado. No seu pensamento ele dizia consigo mesmo, e o pai dele queria estar com ele, falar com ele, ele se afastava. Até o momento que o pai dele se aproxima, ele diz ao seu pai, lança no rosto do seu pai: Pai, eu estou todo dia do teu lado, estou trabalhando, cuidando das tuas fazendas, não desperdicei nada daquilo que tu tens, daquilo que tu me deu, aquilo talvez que me pertença. Não peguei nada de herança antecipadamente, porque ainda o Senhor está vivo. E, do contrário, esse seu filho mais novo, meu irmão, pega aquilo que lhe pertence, a qual ele disse que era dele e que o Senhor deu, e gastou com as meretrizes, gastou nas cachaçadas, na churrascada, em festa, jogou tudo fora.
E agora o senhor pega o bezerro cevado e mata e faz festa para ele. E o senhor nunca me deu nem um cabrito para festejar com os meus amigos. E ele coloca num peso tão grande na consciência do pai dele, o filho mais velho, que é de dar um choque. Mas aí o pai, com sabedoria, com graça, com paciência, com amor, com perdão, com reverência aos seus filhos, ele diz: filho, tu sempre estava aqui em casa, sempre estava debaixo das minhas asas, tu sempre estava tomando e comendo do melhor, tudo aqui que tem é teu, tu poderia ter feito qualquer coisa com aquilo que está aqui, porque tu fez e construiu e é teu. Do contrário daquele que agora veio, tu está vivo e permanece vivo. Tira essa mágoa do teu coração, porque o teu irmão, aquele que veio, estava morto e agora vive. Então hoje nós podemos observar que muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos encontros com outras pessoas, poderá ter pessoas assim, e tem pessoas assim. Aquele que faz o bem, muitas vezes, para uma outra pessoa, a outra pessoa que não recebe o bem daquele outro que estava fazendo o bem para alguém, ele se coloca: tá, mas você nunca me fez isso para mim, por que tu faz para o outro? Quando Jesus chamou aos trabalhadores, que é uma parábola, o trabalhador da vinha, ele coloca o senhor da vinha chamando as pessoas para trabalharem, para virem para trabalhar. Um ele chamou às 6 horas da manhã, outro chamou às 9, outro chamou ao meio-dia. E o outro chamou no final do dia, faltando 1 hora para terminar o dia de trabalho. Que estavam todos ociosos na praça. E encontrando pelo caminho chamando: vem trabalhar na vinha por um salário, vem trabalhar na vinha por um salário. Todos foram trabalhar por um salário. Vamos supor que sejam 30 denários o salário de um dia, da época. Quando chegou no final do dia, todos vieram para receber. Aí ele começou pelo último que ele chamou. Ele deu um salário para aquele que o último que chegou trabalhou 1 hora, deu um salário para aquele que trabalhou 3 horas, para aquele que trabalhou 6 horas e para aquele que trabalhou 8 horas do dia. Ele deu o mesmo. Daí aqueles que trabalharam no início chegaram para ter com ele: ah, mas tu não está sendo justo conosco. Nós estamos desde manhã cedo trabalhando aí na vinha aí, e os outros chegaram depois e receberam o mesmo que nós. Tá, mas o que eu tratei contigo? Eu não tratei um salário por dia? Sim, e não te paguei isso? Paguei. Tá, e aos teus olhos é ruim que eu seja bom com os outros? Do meu dinheiro eu faço aquilo que eu quero. Eu dou para eles o tanto que eu acho que eles mereçam, mesmo que vocês começaram antes, mas o que eu tratei com vocês foi isso. Isso é relacionado à ressurreição. Que alguns dizem que eu estou crente há 40 anos. Eu estou há 50 anos e não tive a oportunidade. Muitos falam isso, né, nas congregações. Ah, eu estou 30 anos na congregação e não dá para ler uma palavra. O outro: ah, meu galadão está guardadinho lá. Minha coroa vai ser maior do que aquele que chegou agora. Ih, estou há 50 anos aí. Nasci na igreja. Dormi no banco. Ah, que ele se converteu agora, deve ter certo alguma coisinha para ele. Então, esses pensamentos humanos são pequenos e falhos, que todos nós somos falhos e pecadores, que às vezes pensamos sempre do bom para nós e o mal para os outros. E o pensamento do juízo e da mente de Deus, a mente do Senhor, que é uma mente santa e pura, que nós não podemos imaginar, talvez, aproximando desse pensamento de perdão, de reconciliação, de olhar, não a fazer acepção de pessoas, de todo mundo que tem o momento da sua tristeza, da sua amargura, do seu desengano, dos seus erros, das suas falhas. O Senhor perdoa imediatamente. E a recompensa é imediata para o Senhor, dando para quem? Só que muitas pessoas pensam sempre no castigo, que nem Jonas. Jonas não queria ir para Nínive fazer uma pregação lá, que ouvir
a voz de Deus que ele fosse para Nínive, ele compra uma passagem para ir para Tarsis, totalmente ao oposto, querendo fugir. Aí Deus manda um enorme peixe, que não diz que é uma baleia, um enorme peixe que engole ele, gospe ele na beira da praia, então ele tem que andar quantos quilômetros a pé para chegar em Nínive, para pregoar lá, onde 120 mil pessoas entendem Deus como seu Salvador, como Criador e como Deus Santo. E aí o rei de Nínive manda todo mundo jejuar, e até os animais. Claro, o pensamento dele, né? O pensamento dele da ocasião. Ele ficou tão baratinado com as palavras que ele achou que até os bichos tinham que jejuar. E ele queria que Deus destruísse aquele povo de Nínive. Porque até então eles não entendiam Deus, mas daí Deus usou que ele fosse o profeta que você lá falasse. Fala de mim para aquele povo. Então o homem sempre fica pensando sempre o mal para o outro. E que bota Deus no negócio que Deus é que tem que fazer o mal. Mas o mal está no coração do homem. Deus é santo, Deus é amor. Quem faz o mal, quem faz as maldades somos nós. Quem tem os pensamentos cheios de malícia, de pecado, enganador, somos nós. Quem é o corrupto, o pródigo que gasta excessivamente, somos nós. Quem mata-se aos poucos, somos nós. Quem destrói a natureza, somos nós. A consequência dos fatos que acontecem no dia a dia é por nossas escolhas, ou por escolhas erradas de outras pessoas no comportamento da sociedade. Nós sofremos junto as consequências, porque nós somos aqui, seres humanos, estamos na Terra. Agora, nisso aí, observa-se que sempre quando acontece algo de bom para alguém, alguém fica imaginando por que não aconteceu para mim, sendo eu um justo. Daí diz uma palavra, nenhum justo há na terra. Deus procurou um justo na terra e não encontrou. Nenhum que colocasse numa fenda, num buraco, que desse dentro de uma pedra, de uma caverna, uma pessoa que fosse chamada justo. Mas aí tem uma palavra em Romanos 1,17 que diz que o justo viverá da fé. O justo que é justificado pela graça em Deus, não justificando a si próprio, mas justificado por Deus na graça do Espírito Santo que revela a sua conduta como humano, como homem, como criatura de Deus, vivendo Deus em outras pessoas e tendo a mente de Cristo, sendo nascido novo da água e do Espírito. Isso é fácil de entender na medida que você vai comendo, se alimentando aos poucos das palavras que a gente vai falando aqui de uma forma espiritual que engloba todo o conjunto de uma família compondo uma sociedade, para que nós podemos entender que Deus perdoa, pacifica, reconcilia e dá a cada um a medida daquilo que para ele é justo. E nós achamos que não é justo, porque nós somos humanos e erramos com os nossos pensamentos e com nossos pré-julgamentos e com nossos pré-conceitos em relação à vida do nosso semelhante e relacionado àquilo que acontece com ele, não tendo discernimento espiritual relacionado o que ocorre sendo a vontade do Senhor e muitas vezes a vontade do homem que atrapalha a vontade do Senhor. Porque quando nós interferimos na vida de alguém, ou quando nós omitimos de fazer alguma coisa para alguém, não é a vontade de Deus que isso aconteça, é a vontade do homem que aborrece, que atrapalha a circunstância do caminhar de uma outra pessoa. Dela também ter paz, dela também receber o pão, dela também ter saúde, qualidade de vida e viver em harmonia. Nós somos assim. Nós temos muito que aprender e evoluir espiritualmente. Então a palavra de hoje é esta, dos personagens da parábola de Cristo, que fala do filho pródigo, aquele que gastou tudo, aquele que era muito afoito, mas aquele que se arrependeu, aquele que estava morto e que viveu, e que voltou para a casa do Pai. A casa do Pai pode ser a tua casa, pode ser a tua família, pode ser a reconciliação com Deus. Não necessariamente um ambiente, mas espiritualmente falando, dentro do teu ser para ti mesmo. E que esse ambiente onde tu está, realmente haja paz. Seja ele qual for. Paz, amor, graça
e perdão e muito amor entre as pessoas. Amém? Amém.